Olha, essa imagem aqui, todo mundo conhece, né? Dom Pedro II, o monarca já idoso, de barba branca, aquele olhar sábio. Mas essa imagem foi, na verdade, muito bem construída, e por trás dela existia um verdadeiro enigma. Vamos descobrir agora quem era o homem por trás da figura do imperador. Para a gente entender de verdade quem foi Dom Pedro II, a gente precisa sacar uma coisa fundamental. Ele vivia um drama constante. Era como se fossem dois personagens completamente diferentes morando no mesmo corpo. De um lado, a gente tem Dom Pedro II, o imperador, uma verdadeira máquina de governar, que foi educado desde sempre para ser um servidor exemplar, para cumprir o dever que o destino colocou no colo dele. Do outro lado, por trás dessa máscara, existiu Pedro de Alcântara, um cidadão comum que, na real, preferia 1000 vezes os livros à coroa, um apaixonado pelas artes e pela ciência. Ok, vamos mergulhar um pouco nisso. Essa imagem pública do imperador não surgiu do nada, não. Foi um projeto político pensado nos mínimos detalhes para conseguir consolidar uma monarquia em pleno trópicos. E o nome técnico para isso é teatralidade política. A ideia era basicamente criar um verdadeiro espetáculo, todo inspirado nas cortes europeias. Isso tudo para dar legitimidade, uma aura quase sagrada para um império que era cercado de repúblicas por todos os lados. E as ferramentas que usaram para construir essa imagem são fascinantes. Foi uma mistura muito interessante. Importaram toda aquela pompa dos reis europeus, tipo Luís XIV, mas também criaram símbolos bem nossos, como o famoso manto feito com penas de tucano. E ele soube usar a modernidade a seu favor. Usou a fotografia como uma ferramenta de Estado e patrocinou as artes e as ciências para ajudar a moldar uma identidade nacional. Certo, já vimos a máquina de governar. Mas e o homem por trás da máscara? Vamos agora conhecer o cidadão Pedro de Alcântara. Olha, essa citação aqui resume tudo perfeitamente. O papel de monarca era um fardo, uma obrigação com a nação. Mas a paixão de verdade, aquilo que fazia o olho dele brilhar, era o conhecimento. E essa paixão foi cultivada desde muito cedo com uma disciplina, olha, inacreditável. A rotina dele era super rígida. Acordava às 7, tinha aulas de tudo que é língua, história, ciências. Até nas refeições os assuntos tinham que ser científicos. Dizem que ele chegava a reacender a vela escondido de madrugada só para poder continuar lendo. Imagina só. E essa curiosidade intelectual era genuína mesmo. Ele não era um governante que ficava lá distante. Nas viagens que fazia, ele fazia questão de encontrar pessoalmente os gigantes da cultura da época, como o compositor Richard Wagner e o escritor Alessandro Manzoni. Ele queria conversar, sabe? Trocar ideias de igual para igual. Beleza, então a gente tem um estudioso, um cara apaixonado por conhecimento, mas como é que isso se transforma na visão de um monarca para o Brasil? Como que o cidadão Pedro de Alcântara acabou influenciando o imperador Dom Pedro II? A grande visão dele era essa: transformar o Brasil na França da América. Era um projeto de país baseado naqueles ideais europeus de cultura, de avanço científico, de civilização. A ideia era fazer do Brasil um verdadeiro farol de progresso aqui no continente. E essa metáfora da locomotiva, que era o grande símbolo de modernidade do século XIX, é simplesmente perfeita. Ele se via exatamente assim, não só governando, mas pessoalmente puxando, impulsionando o Brasil em direção ao futuro. Ele queria ser a locomotiva Dom Pedro II. E isso não ficou só no discurso, não. Na prática, os interesses pessoais dele viraram políticas de Estado. Ele usou a cultura e a ciência como ferramentas para construir a nação, distribuindo bolsas de estudo, financiando experimentos, incentivando as artes para criar uma identidade brasileira. Mas é claro que essa imagem toda iluminada de progresso e civilização escondia sombras, e sombras bem profundas e complexas, que a gente não pode de jeito nenhum ignorar. E é aqui que a gente chega na grande contradição do reinado dele. De um lado, o ideal. Nos diários dele, ele se mostrava totalmente contra a escravidão. Do outro, a realidade. O país que ele governou por quase meio século tinha a escravidão como o pilar que sustentava a economia e a sociedade. E as críticas históricas a ele não são poucas e são bem pesadas. Apontam que ele presidiu um sistema parlamentar que era fraudulento, que ele foi tímido demais para usar o poder que tinha e acelerar o fim da escravidão, e que ele manteve uma fachada de progresso que, na verdade, não chegava para a maior parte da população. Com o tempo, essa imagem de sábio foi se desgastando tanto que ele virou alvo de caricaturas que o chamavam de Pedro Banana.
Então, no fim das contas, depois de quase 50 anos no trono, com tantas luzes e tantas sombras, qual é o legado que fica? Acho que a melhor forma de resumir a vida dele é essa tensão. Ele era um visionário do século XIX tentando arrastar, quase à força, um império gigantesco e escravocrata para a modernidade. Ele era, na essência, uma figura de transição, preso entre o que era velho e o que era novo. E aí, a pergunta que fica pra gente pensar é: Dom Pedro II foi um visionário, um cara que estava à frente do seu tempo, ou foi uma figura trágica que, no fundo, foi incapaz de fechar o buraco enorme que existia entre os seus ideais e a realidade do país que ele governava? A resposta, bom, essa continua em debate.